A história da Segunda Guerra Mundial. Os planos para a vitória. Distribuição Sinapse. Quando o relógio bateu meia-noite, marcando os momentos finais de 1943, e o ano novo de 1944 começou, a Segunda Guerra Mundial continuava em um ritmo acelerado. Todos os olhos voltaram-se para Londres, enquanto os preparativos para a Operação Overlord, a invasão aliada do norte da França há muito aguardada, eram finalizados. Na Alemanha, Adolf Hitler e seus oficiais de alta patente sabiam muito bem que as forças de invasão logo estariam a caminho, mas onde elas desembarcariam e, talvez mais importante, quando iriam cruzar o canal, ainda estava para ser revelado. As aparições públicas de Hitler eram agora muito raras e o Führer lutava para chegar a um acordo com a realidade da situação alemã. Por todos os lados, a sua posição vinha ficando cada dia mais frágil, com os aliados fazendo bom progresso nos teatros de operação europeu e do Pacífico. Com todos os correligionários à sua volta, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler e Hermann Göring, para citar apenas alguns, Hitler ficava cada vez mais retraído e era quase sempre irracional em sua tomada de decisões. Até os mais próximos a ele finalmente começaram a perceber que o seu líder não era mais o grande salvador da Alemanha que eles acreditavam ser. Quando a guerra irrompeu em 1939, parecia que Adolf Hitler era invencível, porque ele oferecera uma solução real para os problemas de pobreza enfrentados pela Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Arruinados por dívidas, após pagarem reparações por serem os agressores, os alemães ficaram despojados do orgulho nacional e, com o seu incrível talento para a oratória, Hitler usou isso em sua vantagem, encontrando uma plateia pronta até para as suas mais extremas doutrinas nazistas. Atacando através da Europa, enquanto os outros chefes de Estado faziam o que podiam para acalmar Hitler, o povo alemão e o resto do mundo só podiam observar e esperar para ver o que ele faria a seguir. A Polônia caíra diante dos nazistas, rapidamente seguida por Noruega, Dinamarca, Países Baixos e França, enquanto o domínio de Hitler na Europa aumentava. No Oeste, os britânicos lutavam sozinhos, mas com o novo primeiro-ministro Winston Churchill veio a verdadeira esperança. Semanas após tomar posse, Churchill despachou corajosamente uma imensa flotilha de barcos pequenos para a França para salvar mais de 300 mil soldados aliados presos nas praias de Dunkerque. Foi um milagre de entrega e o moral através do Reino Unido decolou. Isso foi um impulso vital para aqueles da frente interna, principalmente porque Hitler estava para iniciar a batalha pela Grã-Bretanha, porque ele preparava-se para invadir a nação insular. Mas a única coisa com que Hitler não contava era o espírito do povo britânico, agora que tinha um líder inspirador em Winston Churchill. Quando a Luftwaffe falhou em esmagar a RAF no ar e Hitler mudou de tática, tendo Londres como alvo na Blitz, assim como outras cidades, grandes e médias, os britânicos continuaram unidos em sua determinação de aguentar firme contra o inimigo. Isso devia ter sido um aviso claro para Hitler de que o mundo não iria simplesmente cair a seus pés.
Mas sem dar atenção, ele virou-se para o leste e atacou os poderosos russos, seus antigos aliados, no que ele decretou que seria uma vitória rápida e decisiva. É claro que Hitler não era o único agressor no campo de batalha. O seu pacto tripartite com os japoneses e italianos significava que os poderes do eixo estendiam-se por todo o globo. Com a sua própria pauta e disputas em curso com os norte-americanos, os japoneses bombardearam Pearl Harbor em dezembro de 1941 e mudaram dramaticamente a face da guerra, trazendo todo o poderio dos Estados Unidos para o conflito. Durante o curso de um ano, Hitler passou do enfrentamento de um inimigo aliado unido pelo espírito do povo britânico e a firme determinação de Winston Churchill a um ataque em todas as frentes. O poder econômico dos norte-americanos, combinado com o colossal efetivo dos russos, significava que os britânicos tinham o espaço de que precisavam para respirar, para recuperar-se e voltar com força para lutar. Porém, essa aliança jamais seria profunda e confortável entre britânicos, norte-americanos e russos, principalmente devido ao fato de que Hitler tinha feito um pacto de não agressão com os soviéticos no início da guerra. E Joseph Stalin, o líder russo, igualmente ditador como Adolf Hitler, invadiu a Polônia com o Führer alemão. E o Exército Vermelho tratou os poloneses cercados com tanta brutalidade quanto os nazistas haviam tratado. Para Churchill e o presidente norte-americano Franklin Roosevelt, Stalin, mesmo como aliado, não era confiável. Porém, logo depois da Operação Barbarossa, quando os alemães invadiram a Rússia, Churchill estendeu um galho de oliveira para Stalin, calculando que as vantagens a ganhar por ter os soviéticos do seu lado superavam de longe as dificuldades operacionais de trabalhar com eles. A princípio, Stalin questionara a importância dada por seus colegas aliados à campanha do norte da África, querendo que eles abrissem uma segunda frente na Europa para tirar a pressão de suas tropas. Mas quando Churchill visitou Moscou para conversar, conseguiu explicar a estratégia de longo prazo. Assegurando o norte da África, os aliados conseguiriam desferir um ataque à Itália e entrar na Europa pelo sul, o que iria ser coordenado com a invasão crucial planejada para o norte da França. Isso é quase sempre negligenciado, mas ao progredirmos para considerar os planos para a vitória e a preparação para a Operação Overlord, vemos que, na verdade, houve uma invasão aliada da França em escala muito menor em 1942. Em 19 de agosto, um ataque por um comando unido britânico e canadense foi feito no porto francês de Dieppe, quando 5.000 soldados, mais 50 patrulheiros norte-americanos e metade de tantos soldados franceses livres de novo, tomaram parte na Operação Jubilé. Embora mal sucedida, ela deu aos aliados informações vitais para ajudá-los a planejar um futuro assalto à costa francesa, que finalmente tomaria forma como os desembarques do dia D. As baixas em Dieppe foram um desastre para os aliados, principalmente para os canadenses, porque todos os equipamentos e veículos foram abandonados nas praias. O interessante é que Hitler, ao ouvir a notícia, zombou de seu inimigo, dizendo: "Os britânicos fizeram a cortesia de atravessar o mar para oferecer ao inimigo uma amostra completa de suas armas." Porém, mais tarde, quando instruía seus comandantes, o tom de Hitler era muito mais reflexivo, quando disse a eles: "Nós temos que perceber que não estamos sozinhos no aprendizado da lição de Dieppe. Os britânicos também aprenderam. Temos que considerar um método totalmente diferente de ataque e em um local diferente." Dieppe pode ter sido um ponto luminoso menor no radar dessa guerra global. Mas, como tantas operações que falharam em alcançar seus objetivos, ela deu uma grande contribuição ao quadro maior.
Enquanto Hitler voltava a sua atenção para a Rússia e a sangrenta batalha que estava à frente em Stalingrado, e os japoneses guerreavam com os norte-americanos nas ilhas do Pacífico, os aliados ocidentais estavam fazendo um rápido progresso no norte da África. Depois que os britânicos, sob o comando do general Bernard Montgomery, foram vitoriosos na Batalha de El Alamein, a raposa do deserto de Hitler, o general Erwin Rommel e as tropas alemãs foram forçados a bater em retirada. A Operação Tocha, a primeira invasão anglo-americana da guerra, envolvendo uma imensa força anfíbia, empurrou o eixo ainda mais de volta para a Tunísia. E finalmente, em maio de 1943, quando os britânicos finalmente entraram na capital da nação, Tunis, Rommel não teve outra opção senão aceitar a derrota. A luta pelo norte da África acabara e os aliados rapidamente aproveitaram ao máximo a sua vantagem, botando em ação os planos para levar o ataque para o sul da Europa via Itália. A Operação Husky era a sua primeira ofensiva, com o foco na ilha da Sicília, e após uma vitória rápida, a campanha para a Itália parecia estar à mão. Mas na guerra, a maré pode virar num piscar de olhos, e a luta pela Itália não era nada além de uma conclusão anterior. Hitler foi incapaz de evitar que os italianos se rendessem e, portanto, ordenou uma invasão alemã à sua antiga companheira em armas, a nação de Benito Mussolini. Isso tornou o esforço para o controle de Roma pelos soldados britânicos, norte-americanos e canadenses uma tarefa muito mais dura do que havia sido antecipada. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos aliados na Itália no fim de 1943, os planos para a libertação da França na primavera ou no verão de 1944 eram agora irreversíveis. E enquanto os russos continuavam a atacar os alemães pelo leste e os norte-americanos lutavam pela supremacia no Pacífico, a Grã-Bretanha preparava-se para recepcionar a mais poderosa força de invasão que o mundo já vira. Apesar das notícias do progresso aliado através do globo serem altamente positivas, aqueles que Hitler condenara aos campos de concentração, fossem judeus, poloneses ou ciganos, enfrentavam um sofrimento maior do que nunca. Outro campo de concentração fora aberto na Polônia no dia de Ano Novo, tendo sido antes um campo de trabalhos forçados, tiranizado por seu comandante, Anon Gotz. O seu tratamento sádico dos internos foi realçado pelo pungente filme A Lista de Schindler, avisando a toda uma nova geração sobre os verdadeiros horrores da guerra. Mesmo assim, havia uma resistência crescente à opressão do eixo, com indivíduos corajosos quase sempre fazendo um protesto pessoal contra os que aproveitavam-se de civis inocentes simplesmente capturados no conflito. Nas Filipinas, o engenheiro norte-americano de Minas chamado Wendell Fertig recusou-se a render-se quando os japoneses tomaram as ilhas em 1942. Sendo civil, ele penetrou na selva e montou uma força de milhares de filipinos, e juntos eles importunavam constantemente o cada vez mais tirânico exército japonês de ocupação. Wendell Fertig só encerrou as atividades de sua guerrilha nas selvas das Filipinas quando o general norte-americano Douglas MacArthur voltou para tomar as ilhas de volta dos japoneses mais tarde, em 1944, como havia prometido que faria. Enquanto isso, a Real Força Aérea Britânica vinha bombardeando sistematicamente Berlim por certo tempo e planejava um outro ataque aéreo para a primeira noite do Ano Novo. O mau tempo forçou um breve adiamento, mas, em 2 de janeiro, ele foi realizado normalmente, com o centro de poder de Hitler sob cerco de novo.
Assim como era normal para os pilotos britânicos, os norte-americanos continuaram a avançar em sua campanha pela Nova Guiné e Nova Britânia, no Pacífico. O Japão ainda ficava bem longe, mas para os russos, o seu objetivo de chegar à Alemanha aproximava-se dia a dia. Em 3 de janeiro, o Exército Vermelho estava a 16 quilômetros do que antes era a fronteira da Polônia em 1939, não deixando dúvida em Adolf Hitler de que uma ruptura russa não estava longe. Porém, maior pressão fazia na mente de Hitler a invasão através do canal. Aeronaves norte-americanas e britânicas iniciaram a Operação Carpetbagger em 4 de janeiro, lançando armas e suprimentos para os grupos de resistência na França, Holanda, Bélgica e Itália, enquanto os preparativos cuidadosamente planejados dos aliados desenrolavam-se. Também era hora para os aliados começarem a convocar os protagonistas encarregados de liderar a Operação Overlord em Londres. O general Bernard Montgomery, agora Sir Bernard, tendo sido feito cavaleiro pelo rei George VI em reconhecimento por sua vitória em El Alamein, havia retornado para a Inglaterra da Itália para assumir o comando do contingente britânico da Força Expedicionária Aliada. Para seus homens, Monty, como ele era carinhosamente conhecido, era um herói que eles seguiriam até o fim do mundo. Mas para os que o comandavam, Monty às vezes era um irresponsável. Ele fora extraordinariamente valioso na luta contra Hitler. Mas sobre Montgomery, dizia-se comumente que era ótimo servir como seu comandado, difícil servir ao seu lado, mas um inferno ser seu superior. Porque seja lá quem estivesse a cargo geral da Operação Overlord, ganhar o respeito de Monty era crucial, se esse brilhante, porém difícil general consumasse o seu indubitável potencial. A decisão em relação à designação de um comandante em chefe da força de invasão aliada fora tomada em 1943 e em janeiro de 44 era hora do general norte-americano Dwight Eisenhower assumir sua posição em Londres. Na terra natal de Winston Churchill, trabalhar com o independente primeiro-ministro britânico iria sempre ser um desafio e com Monty já também em ambiente natural, iria ser preciso uma mão muito firme no leme para manter o plano de invasão no caminho. Mesmo agora, no século XXI, quando pergunta-se o nome dos heróis da Segunda Guerra Mundial, é raro Dwight Eisenhower aparecer no topo de muitas listas. Mas sem a atitude calma, a dura determinação, a polidez e a brilhante mente militar de Eisenhower, o resultado da Segunda Guerra Mundial realmente poderia ter sido muito diferente. Então, antes de seguir adiante, vamos dar uma rápida olhada no homem encarregado da execução bem-sucedida da Operação Overlord, que também estava destinado a tornar-se o 34º presidente dos Estados Unidos. Nascido David Dwight Eisenhower em Grayson County, no Texas, no dia 14 de outubro de 1890, seu apelido de infância, Ike, o acompanhou por toda a vida. Notavelmente, os seus pais eram pacifistas, mas isso não evitou que ele cursasse a Academia Militar de West Point, porque eles acreditavam que isso daria a ele a melhor educação possível. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, quando Eisenhower estava em West Point, ele inevitavelmente seguiu uma carreira militar. Mas mesmo quando os norte-americanos entraram no conflito, em 1917, os deveres de Eisenhower no núcleo de tanques o mantinham perto de casa.
Depois que o armistício foi assinado em 1918, Eisenhower seguiu em frente com a sua carreira militar durante os anos 1920 e 1930, trabalhando sob o comando de homens muito poderosos, como o general Douglas MacArthur. Quando a Segunda Guerra Mundial irrompeu, em 1939, Eisenhower havia ganho uma reputação de primeira classe como administrador e encontrou-se servindo com MacArthur nas Filipinas. As promoções vieram rapidamente e quando Eisenhower voltou para os Estados Unidos para assumir postos em Washington, Califórnia e Texas, subiu de tenente-coronel para general de brigada, ligado ao Estado-Maior em Washington, próximo ao fim de 1941. Logo, Eisenhower tornou-se chefe assistente do Estado-Maior na divisão de operações, e sua óbvia capacidade administrativa levou à sua indicação para comandante-geral do Teatro de Operações Europeu em Londres. Foi depois disso que ele tornou-se o supremo comandante das forças aliadas no norte da África. E quando a batalha seguiu para a Itália depois que Rommel fora expulso de Tunis, Eisenhower foi para a ação. Ele pode não ter sido um soldado no campo de batalha travando um combate corpo a corpo, mas os talentos raros que o texano conciliatório possuía eram igualmente valiosos na luta contra Hitler. E era hora de Eisenhower mostrar ao mundo que estava apto para a tarefa solicitada quando ele chegou a Londres para assumir o comando da Operação Overlord. Era de vital importância quando Eisenhower e a chefia dos comandantes militares sentaram para refinar os planos para os desembarques do dia D, que o povo da Inglaterra fizesse todo o possível para ajudar o esforço de guerra. Na frente interna, o governo estava ainda mais envolvido na educação da população para que todo indivíduo pudesse fazer o seu papel. Das primeiras instruções ao Cave pela Vitória para encorajar a produção de alimentos, foram tomadas medidas para manter todos comendo saudavelmente. No início de 1944, o racionamento, há anos, era um modo de vida, e ensinar as famílias a fazer o máximo com suas pensões semanais era considerado uma questão do governo. O Ministério da Alimentação recrutou economistas domésticos para encorajar a alimentação saudável, enquanto eram criadas receitas imaginativas para fazer refeições saborosas com o que estivesse disponível, e artistas populares eram sempre recrutados para a causa. O primeiro racionamento, em 1940, foi de bacon, manteiga e açúcar, rapidamente seguido de carne, chá, geleia, biscoitos, cereais para o café da manhã, queijo, ovos, leite, frutas enlatadas e doces. Alguns alimentos pareciam ocasionalmente fora da ração, como a carne de baleia, mas até os cozinheiros mais brilhantes do ministério lutavam para encontrar meios para torná-la palatável. A ideia do racionamento era assegurar que, tanto para os ricos quanto para os pobres, comida e itens essenciais fossem distribuídos de modo justo. Mas não seria realista pensar que não houvesse um próspero mercado negro, porque embora a grande maioria do povo da Inglaterra fosse cumpridor das leis e tivesse espírito público, ainda havia alguns para quem o dinheiro era tudo, apesar dos máximos esforços do governo. O interessante é que, apesar da comida nos mercados estar racionada, as refeições servidas em restaurantes não estavam. No fim de 1944, foi estimado que 9% de toda a comida era consumida fora de casa, com estabelecimentos conhecidos como restaurantes britânicos abrindo em todo o país. Cobrando tipicamente menos de £1 por uma refeição com 3 pratos, eles forneciam comida muito saudável onde fosse encontrado um prédio adequado. Foram feitas leis para que nem aos mais exclusivos restaurantes de Londres fosse permitido cobrar mais de £5. E 3 pratos era o máximo permitido. Também foi compulsório para as fábricas, tão vitais para o esforço de guerra, providenciar refeições para que o governo tivesse certeza de que a população estava tão bem alimentada e saudável quanto possível para trabalhar a toda capacidade.
não só a comida foi racionada. Com o tempo, roupas, petróleo e até sabão eram controlados por cupons. A moda com certeza teve que esperar, com quaisquer roupas disponíveis tendo que adequar-se ao padrão utilitário, que significava tecido mínimo, sem pregas e sem franjas. Meias de nylon eram coisa do passado, porque as mulheres pintavam as pernas com o que encontrassem. E molho madeira cozido com lápis de sobrancelha provou ser uma escolha popular. Mas quando os GIs começaram a chegar à Inglaterra em 1942, levaram com eles luxos tais como meias de nylon, junto com chocolate, goma de mascar e cigarros, o que tornou os soldados norte-americanos muito populares. O termo GI, na verdade, surgiu porque todos os equipamentos dos soldados norte-americanos tinham estampadas as palavras Government Issue, item do governo, que foi rapidamente abreviado para GI. Os colegas compatriotas de Eisenhower foram uma adição glamourosa à solicitação e exigência da existência de mulheres na frente interna britânica. E durante 1944, a sua quantidade aumentou rapidamente. Mas isso nem sempre foi um bom sinal para as relações anglo-americanas, porque os homens que ficaram na frente interna tendiam a ser vistos como de segunda classe, por não estarem de farda. A expressão muito bem pagos, com muito sexo, e aqui, era sempre usada pelos homens britânicos para descrever os GIs, mas das mulheres com quem eles dançavam e namoravam, cada vez menos queixas eram notadas. Houve, porém, muitos corações partidos, principalmente com estimados 1,5 milhão de GIs lotados na Inglaterra na preparação para o dia D. Mais de 15 mil deles casaram com moças do Reino Unido só em 1944, com o fenômeno noiva de GI, significando que muitas dessas jovens mudaram-se para os Estados Unidos durante ou depois da guerra. Mas raramente havia um caso de felizes para sempre. Eles só casavam depois de um romance rápido, de não mais de alguns dias, e a dura realidade da vida em um país diferente, a milhares de quilômetros da família, significava que um grande número desses casamentos terminava em divórcio. E também muitos milhares de moças ficaram grávidas de soldados norte-americanos, quase sempre causando devastação em famílias britânicas, que continuava muito depois que os GIs iam embora. Portanto, não é surpreendente que os homens britânicos que ficaram na frente interna estivessem infelizes com a conduta de seus aliados, com quem simplesmente eles não conseguiam competir, principalmente por serem geralmente esquecidos pela população feminina, sendo a maioria anciãos com pouca saúde em ocupações menos glamourosas que eram dispensados da convocação ou, pior de tudo, aqueles que tentavam escapar. Havia também um grupo conhecido como opositores conscientes, a quem era permitido não alistar-se e nem lutar se a sua religião ou suas crenças os impedissem. Um grande número deles foi mandado para trabalhar nas minas de carvão da Inglaterra, mas isso não os impediu de serem chamados de covardes por não estarem de farda. No fim de 1943 e entrando em 1944, isso teve um efeito surpreendentemente adverso em um outro grupo de mineiros que foram escavar o carvão por uma razão muito diferente. Conhecidos como os rapazes do Bevin, eles eram sempre muito confundidos pela comunidade com os opositores conscientes e afastados pela covardia. Isso era realmente uma injustiça porque eles trabalhavam incrivelmente por longas horas nas mais difíceis das condições. E sem eles, a nação britânica e todo o esforço de guerra teriam sido levados a uma paralisação total. Na coalizão britânica, em tempo de guerra, sob a liderança de Churchill, havia vários ministros especialmente designados. E, além do Ministério da Alimentação, havia também o Ministério do Trabalho e Serviço Nacional, supervisionado por Ernest Bevin.
No início de maio de 1939, depois que os soldados de Hitler invadiram a Tchecoslováquia, o ato de treinamento militar foi aprovado, dando ao governo britânico o poder para convocar homens entre as idades de 20 e 22 para 6 meses de treinamento militar. Depois que a guerra foi declarada, o ato do Serviço Nacional, Forças Armadas, virou lei e os homens entre 18 e 40 anos foram convocados. Embora isso tenha sido estendido em 1941 para incluir homens acima de 51 anos. Houve a dispensa de convocação de algumas profissões, como engenheiros e mineiros de carvão. Mas os homens ainda podiam ser voluntários. No início da guerra, muitos mineiros fizeram isso, antes do governo realmente entender que problema isso iria se tornar, se cada vez menos homens ficassem na mina. A legislação entrara em vigor para lidar com tais situações, cortesia do Ato de Poderes de Emergência de 1940, seguido pela Ordem de Trabalhos Essenciais, um ano depois, significando que os que ficaram na frente interna poderiam ser recrutados por indústrias essenciais. Porém, a maioria de potenciais recrutáveis era de mulheres que não podiam ser mandadas para as minas, e embora Bevin tenha feito um apelo urgente para os homens serem voluntários, havia compreensivelmente poucos preparados para isso. Com a real ameaça dos mineiros de carvão que haviam ficado trabalharem na indústria, Bevin tinha que agir rápido. O ministro criou um sistema em que uma porcentagem desses recrutados para o Serviço Nacional deveria ser alocada nas minas. Toda semana, dizem alguns que em seu próprio chapéu, Bevin sorteava um número entre 0 e 9. Qualquer homem convocado naquela semana com o número do Serviço Nacional que terminasse com aquele dígito seria mandado para as minas em vez de para as Forças Armadas. Não foi um curso popular de ação e destruiu a carreira política de Bevin, mas era efetivo. E esses mineiros que trabalhavam tão duramente receberam seu apelido depois de um discurso que Bevin fez em um esforço para inspirá-los. Ele disse: "Nós precisamos de 720 mil homens empregados continuamente nessa indústria. É onde vocês, rapazes, entram. Os nossos homens combatentes não vão poder atingir o seu propósito, a não ser que tenhamos um suprimento adequado de carvão." Os rapazes do Bevin com certeza fizeram a parte deles. Mas o seu serviço para o rei e o país só foi propriamente reconhecido em épocas mais recentes, o que é irônico, porque, ao contrário dos que foram recrutados para as Forças Armadas, eles só foram liberados do dever muitos anos depois da guerra acabar. Enquanto a Inglaterra enfrentava os desafios de falta de comida e combustível com resiliência, a invasão através do canal era transformada de um sonho distante em realidade. A máquina de propaganda da Alemanha entrou em marcha acelerada para persuadir os civis de que a guerra ainda estava desenrolando-se. E não era só o seu próprio povo que eles tentavam influenciar. As transmissões de rádio com propaganda alemã eram feitas na Inglaterra para minar a posição aliada, visando diretamente os civis através das nações de língua inglesa. Em um programa chamado Alemanha Chamando, um personagem fictício chamado Lord Ho-Ho avisava da traição por parte dos líderes aliados. Em janeiro de 1944, ele sugeriu que todos eles estavam para passar para o lado dos russos, brincando com o medo britânico e norte-americano do comunismo. Esperava-se que o público britânico, em particular, pressionasse Churchill a fazer um acordo pacífico com Hitler. Mas tal transmissão só serviu para convencer a inteligência aliada de que os nazistas agora agarravam-se a qualquer coisa. A voz mais famosa a interpretar Lord Ho-Ho foi a do nascido nos Estados Unidos, mas criado na Irlanda, William Joyce, que deixou a Inglaterra pela Alemanha no início da guerra. Como membro graduado do Sindicato Britânico de Fascistas, ele teria sido confinado, mas em vez disso virou um cidadão alemão naturalizado. Joyce foi capturado na Alemanha pelos britânicos um pouco antes do fim da guerra e enforcado por traição.
Embora não fosse súdito britânico, argumentou-se que, como Joyce mentira para obter um passaporte britânico, a Inglaterra, portanto, era a sua nação de escolha, tornando-o culpado por traição, um crime capital. Hitler também estava agora chegando a um estágio em que agarrava-se a qualquer coisa, quase que diariamente. O Führer estava convencido de que, nas primeiras semanas de 1944, tudo o que ele precisava era desenvolver aviões a jato para combater os previstos desembarques aliados. Ele declarou: "Se eu pegar algumas centenas deles na linha de frente, isso vai exorcizar o espectro da invasão para sempre." Esse era só mais outro exemplo da perda da capacidade de pensamento lógico e tomada de decisão de Hitler. Um outro problema enfrentado por Berlim era como explicar a derrota dos alemães, e mais particularmente de Erwin Rommel no norte da África. Eles gabavam-se de que Rommel era um gênio militar imbatível. Então, o que fazer com ele a seguir era realmente um problema. Após certo tempo, ele foi mandado para a Itália, mas quando começou o Ano Novo, quando Eisenhower foi chamado pelos aliados para Londres, Rommel foi chamado para defender a posição do eixo na França. Não há dúvida de que os instintos militares de Rommel eram notáveis, e embora nessa época o seu colega comandante Gerd von Rundstedt acreditasse firmemente que o ataque aliado seria de Dover para Calais, Rommel estava convencido de que a Normandia seria o destino escolhido. Como resultado, a antes altamente favorita raposa do deserto de Hitler passou os meses de janeiro e fevereiro de 1944 vigiando as praias e o interior da Normandia. Minas e armadilhas foram postas ao longo do litoral, e qualquer campo que pudesse ser um local de pouso seguro para aviões ou paraquedistas ou era inundado ou cravado com o que ficou famoso como os aspargos de Rommel. Os aspargos eram varas longas cravadas no chão que tornavam impossível que aviões ou pessoal militar pousassem. Embora isso tenha ocorrido meses antes dele provar que estava certo, pelo menos por enquanto, Rommel só podia seguir o seu palpite. Um lugar onde os soldados alemães conseguiram manter território foi na Itália. Apesar dos aliados terem saído na frente, os alemães agora estavam bem e firmemente entrincheirados em Monte Cassino e teriam que ser expulsos se os aliados quisessem ter alguma chance de chegar a Roma. Em 12 de janeiro, os soldados franceses tentaram capturar a cidade de Cassino, mas sem êxito. Os alemães aguentaram firme, deixando os aliados sem escolha senão esperar por outra oportunidade. Porém, esse foi um breve momento de triunfo para Hitler, porque nas outras frentes os seus soldados estavam sob ataque por todos os lados. Através da Europa ocupada pela Alemanha, partidários levantavam-se contra os seus opressores. Na Iugoslávia, líder dos revolucionários, o general Tito era uma pedra constante no sapato dos nazistas. E mais, desta vez ele estava recebendo ajuda considerável pelo ar, cortesia de britânicos e norte-americanos. E é claro, a Rússia continuava a ser um dreno perigoso dos recursos de Hitler. Em 15 de janeiro, o Exército Vermelho finalmente rompeu as defesas alemãs em volta de Leningrado. A luta foi tão feroz que os russos fizeram poucos prisioneiros, com mais de 60 mil soldados alemães mortos, enquanto o Exército Vermelho liberava toda a província de Leningrado. Na Itália, os britânicos agora uniram-se aos franceses na batalha por Cassino. Mas, de novo, os alemães repeliram os seus avanços. No norte de Cassino, enquanto os norte-americanos avançavam em direção ao Rio Rápido da Itália, eles também planejavam um ousado desembarque no mar em Anzio, logo ao sul de Roma. Enquanto Eisenhower encontrava-se com seus comandantes em Londres para discutir a Operação Overlord em 21 de janeiro, soldados britânicos e norte-americanos, escoltados por 28 vasos de guerra, zarparam de Nápoles na Operação Shingle.
o nome de código para os desembarques em Anzio. Os 227 alemães baseados lá foram pegos totalmente de surpresa e ofereceram pouca resistência. Em 24 horas, 36 mil soldados aliados haviam desembarcado em segurança, com a perda de apenas 13 vidas. Hitler havia instruído seus homens a manterem a Itália a todo custo, e em poucos dias os aliados perceberam que, apesar de seu sucesso precoce, Anzio estava longe de estar segura. Aviões alemães atacaram em 23 de janeiro, afundando navios britânicos de apoio, evitando que tanques e artilharia pesada fossem desembarcados. O comandante norte-americano em Anzio hesitou, com desastrosas consequências, dando aos alemães a oportunidade de trazer reforços. Como os alemães aprenderam ao seu próprio custo em Anzio, a inteligência militar era de vital importância, porque saber que os aliados estavam a caminho teria feito toda a diferença. Em Bletchley Park, uma elegante mansão no coração do interior britânico, mensagens em código do eixo eram interceptadas e decifradas. Os aliados não só eram capazes de rastrear o que os alemães planejavam, como eram capazes também de assegurar que a falsa inteligência com que eles abasteciam o inimigo estava dando resultado. Com a Operação Overlord iminente, era crucial que fossem feitos todos os esforços para tirar toda a atenção alemã da Normandia. Como parte da Operação Fortitude, uma campanha sofisticada e elaborada para enganar os alemães sobre as propostas praias de desembarque na Operação Overlord, foi posta em prática. Para cada voo de reconhecimento sobre a Normandia, 2 eram despachados para o Pas-de-Calais, o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, comandado pelo notório general norte-americano Sangue e Coragem Patton. Era, na verdade, uma falsificação total. Mas as mensagens decodificadas dos alemães diziam aos aliados que Hitler estava mandando soldados da Rússia em preparação para conter Patton e seus homens imaginários em Calais. O 12º Exército Britânico, formado pela 15ª Divisão Motorizada Britânica, pela 34ª Divisão de Infantaria Britânica, pela 8ª Divisão Blindada Britânica e pela 7ª Divisão de Infantaria Polonesa, do mesmo modo, só existia no papel. E fora o palpite de Rommel sobre a Normandia, a campanha de desinformação estava funcionando perfeitamente. Porém, para os que lutavam na Itália, na Rússia e no Pacífico, as batalhas eram qualquer coisa menos imaginárias. Os norte-americanos vinham fazendo um bom progresso no Pacífico desde 1943, avançando gradualmente em direção às Ilhas Marianas, o que daria a eles uma base estrategicamente importante para desferir ataques contra o Japão. Mas antes de conseguirem chegar às Marianas, eles iriam precisar tomar as Ilhas Marshall. No primeiro dia de fevereiro, uma imensa operação de desembarque sobrepujou os exércitos de ocupação japoneses. Mas, apesar disso, os defensores das 3 ilhas sob ataque preferiram lutar até a morte em vez de renderem-se. Para o Japão, as baixas foram grandes. De 8.000 deles em uma ilha, 7.870 foram mortos, com os norte-americanos perdendo menos de 400 homens. Mesmo assim, um assalto total a Tóquio ainda estava muito distante e a guerra na Europa precisaria ser concluída antes da questão de como derrotar os japoneses pudesse ser abordada.
Em Londres, Eisenhower estava totalmente absorvido com os planos para a Operação Overlord, enquanto ele e seus comandantes graduados perceberam o grande compromisso de planejamento que haviam assumido. Cientistas, técnicos especialistas e uma formidável operação de inteligência seriam cruciais. E, para as poucas pessoas com permissão de segurança para ter ciência dos detalhes, parecia uma tarefa impossível. No Palácio de Buckingham, George VI era mantido informado do progresso da Operação Overlord. E anotando as suas impressões em seu diário em fevereiro de 1944, ele nos dá uma rara visão sobre a apreensão sentida pelos responsáveis pela liderança da ousada operação. O rei escreveu: "Quanto mais entramos nela, mais alarmante ela se torna." Uma outra operação que estava rapidamente alcançando proporções alarmantes era a batalha que os aliados estavam travando na Itália, tentando manter sua posição na cabeça de ponte em Anzio. O desembarque, que havia começado com tanta promessa para os aliados, estava sendo impedido pelos ataques determinados dos alemães, e a apenas uma curta distância de Cassino, os soldados de Hitler estavam fazendo um trabalho igualmente bom em manter os aliados afastados. No fim de fevereiro, a batalha por Cassino precisava ser resolvida urgentemente se os aliados quisessem poder tomar Roma antes de iniciarem a Operação Overlord. Foram jogados folhetos endereçados aos amigos italianos, dizendo a eles para deixarem o antigo monastério de Monte Cassino, porque um ataque aliado era iminente. Foi um aviso oportuno, logo antes de 400 toneladas de bombas serem jogadas no magnífico santuário medieval, matando o bispo e 250 refugiados civis que abrigavam-se lá. Junto com norte-americanos, canadenses e britânicos, soldados moris, indianos e gurkhas lutaram corpo a corpo contra os defensores alemães entre as ruínas, e mesmo assim, os aliados não conseguiram desalojá-los de seu ponto vantajoso. Nos céus da Europa, os aliados continuavam a bombardear Berlim, enquanto os alemães, em retaliação, bombardeavam Londres. Com precisão alarmante, 4 pessoas foram mortas em um ataque aéreo, virtualmente na soleira da porta da casa do primeiro-ministro, no número 10 da Rua Downing. Mas, felizmente para Churchill, ele estava longe de casa na hora. Para RAF, os ataques bombardeiros na Alemanha eram muito caros em termos de aviões perdidos e homens mortos. Mas Churchill, como sempre, foi rápido em defender suas ações. Com todos os pensamentos focados na libertação da França, ele disse: "A ofensiva aérea constitui a fundação sobre a qual os nossos planos para a invasão além-mar se sustentam." Ao mesmo tempo em que as maiores cidades da Inglaterra e da Alemanha estavam sendo bombardeadas, os norte-americanos estavam igualmente ocupados bombardeando os japoneses no Pacífico, afundando vasos de guerra, navios mercantes e aeronaves, assim como tomando outra das Ilhas Marshall. Porém, os japoneses foram bem-sucedidos em acertar disparos nos vasos de guerra norte-americanos na costa de Iwo Jima. Como era agora esperado, todos os sobreviventes eram mortos pelos japoneses, e vasos de guerra britânicos sofreram um destino similar no Oceano Índico. Uma nova tática surgia, porque assim que os submarinos do Japão afundavam os navios inimigos, eles emergiam para metralhar os sobreviventes que estavam nas balsas salva-vidas. Havia pouco respeito pelos direitos humanos de um prisioneiro de guerra por parte dos japoneses. E nos campos de concentração, os alemães comportavam-se com igual desprezo por seus semelhantes. Mas em Dachau, onde tantas atrocidades haviam sido cometidas, é interessante notar que um funcionário de um campo deu um passo corajoso. Em 22 de fevereiro, 31 prisioneiros de guerra soviéticos foram arrastados para fora dos alojamentos e executados.
E o funcionário simplesmente registrou os seus nomes. Dos milhões de mortos nos campos de concentração, a maioria era de vítimas anônimas do Holocausto. Mas esse funcionário em particular deu aos mortos sua dignidade, criando uma lista que um dia iria tornar-se evidência contra os responsáveis por cometer tais crimes bárbaros. A primavera estava agora sobre os aliados, enquanto fevereiro dava lugar a março. E com a hora da invasão aproximando-se cada vez mais, a inteligência militar aliada trabalhava incansavelmente para fazer funcionar todos os elementos dos planos falsos da Operação Overlord. Em Moscou, os soviéticos deram a sua bênção às campanhas anglo-americanas de desinformação e adicionaram uma interessante desinformação deles próprios, criando um desembarque falso na costa da Noruega. Ainda houve reveses. Um outro ataque aliado a Monte Cassino também falhou em tomar o local, e os soldados alemães invadiram a Hungria. Ainda assim, o controle do poder de Hitler estava fugindo dele, porque alguns de seus próprios oficiais estavam começando a questionar a sua autoridade. Desde os seus primeiros dias como chanceler da Alemanha, Hitler sempre temeu a possibilidade de assassinato. Afinal, ele havia feito muitos inimigos pelo caminho. Mas o fato de que agora planos estavam sendo discutidos entre os seus próprios homens deixou todos à sua volta em perigo. Sem dúvida, os dias do Führer estavam contados. Mas o dano que ele ainda era capaz de infligir aos aliados era um perigo muito real ao sucesso da Operação Overlord, que ganhava impulso nesse momento. Em Londres, havia intermináveis rodadas de instruções ultra-secretas, enquanto aqueles que Eisenhower incumbira de fazer com que tudo estivesse pronto para a invasão trabalhavam 24 horas. E o tempo todo, o espírito de tempo de guerra britânico prevalecia, enquanto os cidadãos de Londres cuidavam de seus afazeres diários o mais alegremente possível. Fosse trabalhando em lojas, escritórios ou fábricas, todos faziam a sua parte para o esforço de guerra, e à noite, todos eram voluntários como fiscais de ataque aéreos e vigilantes de incêndios, para manter a cidade o mais segura possível, fosse lá o que Hitler jogasse contra ela. O destino do mundo livre estava nas mãos dos especialistas escondidos nos grandiosos escritórios de guerra de Londres, planejando a maior e mais audaciosa força de invasão já conhecida pelo homem. Se ela falhasse, Hitler teria uma chance de virar a guerra de volta a seu favor, e com uma operação de proporções tão épicas, sobraria pouca coisa para os aliados atacarem de novo. Os avisos de ataques aéreos continuavam a soar e as bombas ainda caíam nas ruas de Londres. Mas como Hitler aprendeu à sua custa, aqui havia um povo que recusava-se a ser esmagado. A vida continuava e as pessoas aproveitavam o máximo de quaisquer prazeres que encontravam. Os teatros de West End podiam lutar para montar um show à noite, mas o concerto da hora do almoço tornou-se um fenômeno popular em tempo de guerra. Os locais eram incomuns. A Galeria Nacional era uma grande favorita, popularizada pela pianista clássica Dame Myra Hess, enquanto os londrinos de todos os estilos de vida separavam um tempo em suas agendas ocupadas para relaxar com as melodias líricas de Beethoven, Brahms e Mozart. Era realmente a bonança antes da tempestade. Dos corredores do poder em Londres, os planos para a vitória haviam sido feitos. E o dia D estava literalmente a uma batida do coração.